Oi, galera do programa Faniquito. Estamos aqui hoje. Vou arrumar aqui meu frufruzinho aqui, que ele tá meio avacalhadinho, né? Tá bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho o que tá rolando hoje no país. Tô sabendo que 22 estados aderiram à greve dos professores, né? Que Mogi ontem, né? Inclusive teve manifestação ali no Largo da Marisa com alunos. E eu tô aqui no estúdio hoje com a professora Vânia Pereira da Silva, da APOSP, e com os estudantes, o Felipe Augusto Camanho e a Tássia Monteiro. É isso aí? Tudo bem, Tássia? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Patrícia. Tudo bem, professora? Nada bem, né, professora? Bem comigo, né? A categoria que tá com problema. Bom, vamos por parte, porque esse é um assunto muito polêmico e tem bastante informações. Primeiro eu vou falar aqui com a professora. Eu queria saber o seguinte: o que está acontecendo? Quais são as principais reivindicações, né, dessa categoria dos professores? Bom, Patrícia, o governo estadual vem fazendo um desmonte da categoria da educação pública do estado de São Paulo. E nós temos uma pauta de reivindicações já bastante extensa e antiga e que ele não vem cumprindo. Então, nós temos lá a questão da lei do piso, né, que é uma lei federal, e essa lei garante os professores trabalhar um período fora da sala de aula preparando suas atividades. Sendo uma lei federal, todos os estados deveriam atender. O governo do estado de São Paulo protelou conceder a lei do piso para os professores e o sindicato entrou na justiça. Nós ganhamos na justiça e ele pediu um efeito suspensório. Ele pediu para que a lei ou a implementação dela primeiro verificasse o impacto que isso daria para os cofres, né, para a economia do estado. Só que esse período que ele pediu para fazer essa análise, a gente já tem indicado aí que não foi feita tal análise de impacto quando eles aumentaram o salário dos deputados, né? Aumentaram mais de 100% e para eles aumenta quanto quer, ninguém fala nada. Não tem lei de responsabilidade fiscal para aumento de salário de deputado. E o ano passado ele, numa negociação, um conjunto, né, de todas as entidades que representam a educação, colocou que ele cumpriria, sim, né, ele já tinha reduzido uma aula na resolução 8 e para o próximo ano, que seria 2012, ele daria mais 2 aulas. Então ficou acordado que ele gradativamente diminuiria essas aulas até chegar no número de 26, que é os 33% fora da sala de aula. E ele já não cumpriu. Nós pedimos 36,74% de reajuste salarial. Ele propôs um índice superior a isso, só que parcelado. Patrícia, você compra suas compras parcelado para pagar mês a mês ou anualmente as suas parcelas? Não, mês a mês, né? Então, o governo do estado dá o aumento parcelado, uma parcela por ano. Então, vamos dizer o seguinte... Mas o quanto vocês pediram que ele daria? É isso? Nós pedimos 36,74. Ele deu 42 parcelado em 4 anos. Você entendeu o que acontece com isso? Então, ele deu uma primeira parcela de 13%. O ano passado, ele daria 10%, que aí cabe até um parênteses, né, nesse aumento de 2012. E para esse ano, mais 6%. Eu disse um parênteses por quê, Patrícia? Nesse aumento de 2012, que nós teríamos que receber 10%, ele incorporou uma gratificação que os professores já recebiam no Olerite. Eu acredito que aquilo que você já recebe não é aumento, é uma incorporação do dado. Então, ele colocou isso como um aumento salarial. Mentira, é um engodo. Então, a gente percebe que todo momento o governo brinca com a categoria, desrespeita a educação, não faz o investimento de forma a atender a escola pública para o filho do trabalhador, e nós questionamos o tempo todo isso. Nós queremos uma escola pública de qualidade, nós queremos dignidade para trabalhar em sala de aula. E essa falta de respeito a gente vem percebendo por parte do governo estadual. E em vários momentos das nossas negociações que nunca são de fato negociadas, eles sempre
procura uma tangente para sair da negociação. Na verdade, eu coloco isso quando não existe uma negociação, existe no parte do governo uma enrolação. Ele vem enrolando a categoria ano a ano, dizendo que vai fazer uma melhoria, que vai fazer um investimento, que vai valorizar o professor. Se valorizar o professor dar essa quantia que ele acena aí de 2%, realmente é o fim, porque é totalmente falta de respeito. Mas é uma enrolação geral, enrola policiais, enrola um monte de outras profissões, é assim, você sabe que é assim, né? Infelizmente é assim. Agora, Vânia, só uma pergunta antes que eu me esqueça. Quanto que ganha um professor e para quantas horas de trabalho? Depende do professor hoje que está falando. Depende do professor que está falando. Então, existe, o governo fez, né, dividiu esses professores em categoria. Então, anterior à lei de 2007, nós teríamos no estado uma situação de professores efetivos e professores contratados, que eram chamados professores OFA, tá? Ele criou uma lei e aí ele dividiu em categorias. Então, nós temos o efetivo, o categoria F, e aí vem o categoria O, que na verdade o categoria O são várias subcategorias, e vale uma sopa de letra, né? Tem S, I, W, e para cada letra, para cada situação que esse professor vive, ele tem uma perda, um prejuízo. Então a nossa greve também é por conta desses professores, que nós somos uma classe da educação, nós queremos igualdade para todos. Então, por exemplo, o professor categoria F, professor categoria efetivo, eles têm assegurados alguns direitos, por exemplo, evolução funcional, quinquênios. O que é evolução funcional? Então você estuda, né, faz cursos e a cada 4 anos tem um interstício. Você apresenta os seus diplomas e, sendo ligado à área de educação, você tem uma evolução, você tem uma progressão dentro da carreira e isso requer, então, um ganho a mais de salário. Então, o professor categoria O, ele não tem essa evolução funcional. A lei não o garante isso, ele não tem quinquênio. Ele pode trabalhar 10, 20, 30 anos, se ele se aposentar na condição de professor categoria O, ele vai estar na mesma condição. Os demais não, eles têm, a cada 5 anos trabalhado, tem um quinquênio. Ele, depois de um tempo trabalhado, ele tem uma sexta parte. Entendeu? Mas e o valor? Você não falou ainda em valores aqui. Eu quero saber quanto ganha mais ou menos um professor efetivo, vamos lá. Quanto ganha hoje por quantas horas de trabalho? Patrícia, mais ou menos. Olha, você não sabe. Se você não sabe, não precisa. Eu tenho que colocar para vocês que existe uma diferença. Por exemplo, o professor efetivo, você tem que saber, ele está no início de carreira, ele está no final de carreira. Eu não tenho. Se for início de carreira, quanto? Se for final de carreira, quanto? Então, o valor da hora-aula está próxima a R$ 8,60. Só? Que é isso? Como assim? Esse é o R$8 e o quê? 60 centavos. Aí você quer que... 1, 2, 3, tô passada. 1, 2, 3, tô passada. 1, 2, 3, tô passada. Sério? Sério. E você acha que o professor trabalha em 2 redes, escola particular, ou acumula carga no Estado porque ele quer ou porque ele precisa? Esse professor que ele está acumulando cargo em várias escolas, ele poderia estar dando uma boa aula numa única escola ou não? Cara, a cada 1 hora você consegue vender pelo menos uma calcinha de R$15. Então, eu acho que... Um sutiã de 30, em cada 1 hora, consegue. A calcinha tá valendo mais que o professor, hein? Tá valendo mais que o professor a calcinha. Deixa eu voltar aqui um pouquinho pros meninos. Eu já volto pra você. Tô passada. Tão novinhos. Quantos anos você tem? Tem 17. Jesus, você tem quanto? 16. Bom, eu queria saber, você teve uma greve que os alunos foram até ali a Praça da Marisa. Fala um pouquinho disso. Por que vocês fizeram isso? Qual a visão de vocês em relação a essa greve? Vamos lá? Sim, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui, né, no seu programa. E é aquela coisa, a greve aconteceu, né, na nossa escola Francisco Ferreira Lopes, só que não só simbolizando com o objetivo de ajudar a nossa escola, e sim ajudar todas as escolas estaduais que a gente sabe que está passando assim por um processo de educação que a gente sabe que está péssimo, né?
E vergonhoso, exatamente. E aquela coisa, o que a gente queria, qual o objetivo dessa greve? O objetivo era a solidariedade em relação aos professores, que nós temos ótimos professores no Francisco Ferreira Lopes, no Chicão, e ótimos professores que estão em greve. E a favor também de uma boa educação, porque nós alunos, nós não, igual eu tô no 3º ano do ensino médio, nós, se pararmos para pensar, a gente não tem pouco tempo de estudo, não tem pouco tempo de escolaridade, nós já estamos terminando, né, a escolaridade, tudo, e Você sai no prejuízo. E a gente sai no prejuízo, com certeza, porque em todos esses anos que a gente teve de educação, a gente não vê uma mudança positiva. Efetiva, exatamente. Então eu vou deixar você mais triste ainda. Eu me formei em psicologia em 1984. E a gente já falava nessa mudanças curricular, histórico, nada aconteceu. Depois fiz mestrado. Aí a Maria Geni, querida, né, secretária da Educação, que eu gosto muito da Maria Geni, foi uma grande professora, que hoje está afastada, nem sei quem está à frente da Secretaria de Educação, mas ela foi minha professora, a gente já falava, né, dessas reivindicações, das mudanças e tal, porque a escola não é só, a educação não se faz só com aluno e professor, né, Vânia? A educação se faz com estrutura, com recursos, com profissionais, né, com bons profissionais, com valorização, não é verdade? Então, sem estrutura, realmente não dá. Agora eu pergunto, vocês, mesmo nessa greve, vocês não saem no prejuízo? Olhando agora pro lado deles, tá, Vânia? Que eu sei que é necessário, muitas vezes, infelizmente, nesse país é assim que funciona, né? Olha, eu acho assim, sair no prejuízo, a gente já tá saindo desde o começo. Há 11 anos de estudo, porque é aquela coisa, Patrícia. A gente fez uma greve de um dia. A gente, sim, está perdendo um dia de aula, muitas vezes, que a gente poderia estar lá, porque nem todos os professores estão em greve. Só que se a gente parar para pensar, o que vale? A gente perder um dia, né, de aula, ou a gente está perdendo em relação a isso, com a educação, e os alunos sofrerem calados em relação a isso. Nós sabemos que dentro da escola há uma escassez de bons professores. A gente sabe que dá para contar no dedo, e como se diz, ainda sobra dedos de bons professores que estão empenhados a dar aula. E nós também entendemos que há muitos professores que desistem, por quê? Pela agressão física, verbal que sofrem dos alunos. Tem sido, inclusive, matéria constante na televisão, né, sobre isso. Com certeza, tanto é que uma das paralisações na Avenida Paulista, alguns professores, tudo, né, nas placas, tudo, nos cartazes, eles colocaram fotos de alguns professores que foram vítimas, que até mesmo, né, foram mortos em relação à agressão física, e muitas vezes também não só a agressão física, mas a agressão verbal, psicológica que esses professores sofrem. E aquela coisa, eu acho assim, o Francisco Ferreira Lopes, como uma escola ali no centro da cidade, é considerado uma ótima escola, como o Washington Luiz, o Deodato, que são escolas que estão no centro da cidade. Aí a gente fica imaginando essas escolas de bairros, né? Que muitas vezes são mais prejudicadas ainda, porque são bairros carentes, então são bairros que precisam de mais oportunidades, são essas escolas que precisam de mais oportunidades. Nós temos aqui na região várias escolas estaduais, e aquela coisa, está faltando sim, professor. Se a gente sabe que essas ótimas escolas aqui no centro da cidade, que são consideradas ótimas pelo Estado, já faltam professores, nós imaginamos então o número de professores que faltam nessas escolas de bairro. Então o que a gente quer chamar a atenção do governo para essa parte de uma boa educação, né? A gente está cansado de ver uma má educação, os professores não empenhados, por quê? Por causa de um baixo salário. Então, é bem por aí que a gente... E é um ciclo vicioso, assim, né, Vânia? Porque não podemos esquecer também dos péssimos profissionais que são colocados aí, né? Porque, na verdade, como a educação, a escola não tem uma estrutura, não consegue nem fazer uma boa avaliação, né? Porque é um ciclo vicioso. Péssimos profissionais acabam formando também péssimos
profissionais, ou seja, professores lecionando para alunos que serão futuramente profissionais e péssimos profissionais, a gente vê colocados aí, né, à frente de salas de aula, né? Quer dizer, é uma coisa que eu sei porque quando eu estudei já tinha esse problema. Então, assim, e a gente ouve já falar isso há muito tempo. E eu queria saber, por exemplo, esse APOESP, que significa o quê? Associação... o Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Tá. E Mogi tem uma sede, é isso? Nós temos uma subsede em Mogi das Cruzes. Você é presidente, é isso? Não, eu sou coordenadora. Não tem presidente, é coordenadora. A presidente está lá na sede central, lá na Praça da República. Você é coordenadora de Mogi. Sou coordenadora. Desculpa a ignorância, mas eu gosto de perguntar tudo, tá? Viu? Tá. Tudo porque eu não entendo nada. Tá. Aí, no caso, em Mogi houve muitos professores aderiram à greve, porque eu sei, viu? Eu vi na revista Exame hoje que 22 estados aderiram a essa greve. Então, Patrícia, é assim, nós, numa conferência de educação do ano de 2012, em dezembro, nós discutimos essa falta de respeito na educação, né, do poder público. E aí nós decidimos que nós entraríamos o ano de 2013 em estado de greve. A partir de 1º de fevereiro nós estávamos em estado de greve. Isso quer dizer, isso foi levado para o governador. Está em estado de greve, nós estamos procurando o senhor quanto autoridade para negociar, para não chegar de fato a uma greve. Então, nesse momento que nós decretamos estado de greve, nós estamos abertos a conversar. E eles não abriram o diálogo para negociação. Então, nós, em uma assembleia anterior do dia 19, nós decidimos que no dia 19 estava dada uma data indicativa para o início de uma greve. Então, nós tivemos mais um período de quase 15 dias para que ele se pronunciasse e chamasse para negociação. Então, esse período foi dado. A greve agora está sendo construída. Eu não posso dizer para você que nós chegamos à sexta-feira, no dia da paralisação, dia 19, com uma totalidade de escola parada, porque isso não é verdade, mas os professores estão aderindo à greve, sim. Nós tínhamos um grupo muito pequeno de professores, comparado ao tamanho da cidade, a quantidade de escola, mas aí nós temos escola hoje que está 80% parada. Nós estamos fazendo comando nas escolas. Os professores que estão parando estão indo ao sindicato, auxiliando, fazendo esse trabalho de formiguinha, tá? Porque eu vou falar para você, o professor, todos nós estamos prejudicados, mas existe algumas ressalvas, alguns professores têm alguns receios de entrar na greve. Eles não estão conscientes dos seus direitos, do direito constitucional de estar participando de uma greve. Então, eles ficam intimidados. Quero te dar alguns exemplos. O professor categoria O, que já está precarizado, gente. O professor categoria O não tem direito nenhum. E, inclusive, não tem direito à falta. Ele tem direito a duas faltas anuais abonadas. Eles não têm direito a usar o hospital do servidor público. Quando eles adoecem, que eles se afastam, eles vão para o INSS. Entendeu? Então, esses professores, de uma certa forma, estão verificando a situação da educação. E aí eu vou discordar um pouo do Felipe na questão da formação desse professor. Quando o governo criou essa categoria O, esses professores, está na lei que eles têm um contrato de 2 anos e depois vão cumprir uma 200. Eles vão ficar 200 dias fora da escola, sem trabalhar, sem ter dinheiro, sem ter recurso para tal. Então, ele se forma para ser professor e depois ele não é professor mais. Por 200 dias ele está do lado de fora, isso está na lei. Então, o que está acontecendo com a educação? Eu falo para você, Felipe, nós temos bons professores, sim. Temos professores bem comprometidos. O que a gente tem é um professor agora que está entrando no estado com uma baixa estima, porque ele não tem direito igual ao outro que trabalha junto com ele. Então, havendo um refluxo na educação. Os bons profissionais estão aposentando, estão saindo, e quem está ficando, se não for efetivado, ele está precarizado dentro do sistema educacional para ser professor. Então, ele procura outros viés. E o que eu não quero, e que eu acho que todos os professores aqui não querem, é que a educação vire um trampolim. Enquanto eu não tenho o que fazer, eu vou dar aula. Porque você tem que ter compromisso para ser professor. Você tem que estar engajado com o compromisso de formar
Eu não tenho compromisso só com a minha disciplina, porque se eu for ensinar só ciências, só biologia, só falar da mitocôndria, só do complexo de Golgi, só do lisossomos, ou se eu entrar na matemática, que eu dou aula de matemática também, se eu falar só da equação de segundo grau, só o valor numérico daquilo tudo, eu não estou formando só, não. Eu acho bonita a iniciativa dele. Eles têm uma formação já de consciência, de crítica. Eles têm um valor crítico já embutido na cabeça deles, que isso é bom. Isso eu trabalho com meus alunos. Saber criticar, saber questionar. O aluno questionador, ele é bem formado. Ele é bem formado. Então, você sabe como que fica a situação do professor quando ele falta? Por motivos de saúde que seja, e o professor, que é o professor eventual, que são categoria O, o aluno também não respeita a aula desse professor. Ele acha que esse professor não merece o respeito tanto. E ele se sente desmotivado com isso, a falta de respeito com o aluno. Aí isso é o que mais tem. Eu tenho uma amiga, sabe, Vânia, que ela está em depressão já faz alguns anos. Ela pegou trauma de ir para a escola, porque era uma agressão tão grande dos alunos, né, contra os professores, e ela dava aula num bairro que nem lembro mais, e ela está encostada, porque você fala em fazer ela voltar, ela começa a tremer do trauma que ela pegou, entendeu? Quer dizer, não tem... precisa uma reeducação em massa, precisa haver, entendeu? Porque, gente, tá demais. E punição, precisa punir, precisa exigir, sabe? Se o governo vem contratando esse professor, né, como o Felipe coloca, que não está bem qualificado... Mas temos bastante professor não qualificados, viu? A gente vê cada tranqueira aí, desculpa falar, mas tem muita... Ele não sabe nada. Tem muito professor assim. Se você tirar o livro da mão dele, ele não fala mais nada porque ele não sabe o assunto. Tanto é que a gente... Concordo com você. Tanto é que a gente teve professor que, assim, efetivo, até mesmo dava aula de português e dizia pra gente que mandioca era verbo. Tinha. Aí eu me pergunto, como que um ser humano desses consegue passar um concurso público, consegue ter o direito de um professor efetivo e querer se igualar a um professor bom, efetivo e dar aula no estado? Como Isso que o também professores da categoria O que são extremamente sábios, que sabe tudo, sabe passar a matéria, sabe explicar e nem usa o livro. Ele sabe tanto que ele não precisa de um livro na mão dele para ele poder ensinar. E esse professor acaba assim, nessa situação mais precária do que o professor que conjuga o verbo mandioca. Tá, você não viu nada, você precisa ver nas universidades. Eu dei aula há quase 20 anos na universidade, quantas vezes pegava ambiente com H. Vocês não têm noção, não é só a nível de segundo grau, não. Em universidade. Gente, isso que você falou é uma verdade, não sei se você, ela, é uma verdade, eu cansei de ver isso. E é verdade, o professor não consegue. Porque ser professor, isso é um dom, isso é uma aptidão. É que nem ter carisma, ninguém ensina você a ter carisma. Entendeu? Você não aprende a ter. Ou você tem ou você não tem. Entendeu? E a didática, tudo bem, você pode até estudar, mas você demora muito para aprender, entendeu? Eu acho que isso... Quantos professores, você deve saber, quantos professores que a gente tem que marca a vida da gente, e quantos outros que você, nossa, fala, que tá fazendo aquilo? Não sabe nem falar, técnica nenhuma, preparo nenhuma, não tinha nem que ter se formado, entendeu? E tá lá dando aula. Ué, tô errada? Tô errada, professor? Mas as condições que o governo coloca, ele facilita esse professor entrar. Ele facilita, entendeu? Há uma acomodação do governo. Eu acho que quem facilita o professor entrar é quem admite a formação desse professor, que ele seja dele formar numa universidade, porque não deveria nem se formar. Bom, então, eu vou colocar para você o seguinte: o que está acontecendo com esse professor, né? No início ele tem a insegurança, né, de estar presente. Tem gente que não está preparada para ter a oratória, para enfrentar uma sala de aula. Tem nem vocabulário, não tem nem vocabulário. Isso vai com o tempo você vai adquirindo isso. Então, por exemplo, eu falo nos meus 25 anos, de magistério, que eu vou fazer agora em outubro. Quero bolo, viu, gente? Vou fazer uma festa. Bodas de ouro? Eu quero festa. Não, bodas de prata. Vou fazer a bodas do magistério. Eu não vou me aposentar para os meus 25 anos, porque eu não tenho idade ainda, sou uma garota. Certeza, bonitona. Ainda sou uma garota, então ainda não vou me aposentar. E eu vejo assim que
Eu sinto dó. Eu fico meio que olhando assim, por mais que seja pesado o magistério, a sala de aula às vezes se sente desrespeitado pelo aluno, mas eu vou falar uma frase que eu falei: educação é veneno, se você tomar você não sai mais, você morre por isso. E eu tomei esse veneno. Tomou porque você ama esse veneno, entendeu? Mas tá cheio de gente aí que é por falta de opção. A gente percebe. Você vê, ó um exemplo vivo aqui. Você viu esse menino? Quantos anos você falou? 17. Você viu como a oratória dele? Que beleza? Você imaginou o futuro desse moleque? É dele isso, é dele isso. Ninguém ensinou, nasceu. Assim, você faz a faculdade porque você um dia se inspirou em alguém e acha que vai ter domínio. É a mesma coisa a pessoa querer ser médico ter medo de sangue. Tá cheio por aí. Eu vou fazer medicina, porque o curso de medicina te dá um status. Aí, primeiro o sangue que você vê, você desmaia. Então, por que é que eu fui fazer medicina? Que eu não tinha esse dom, eu não tinha como... Médicos, então tá lotado por aí. Inclusive, foi matéria também, que eu vou até fazer aqui no meu programa, matéria sobre esse assunto. E foi capa daquela revista esqueci, que é da revista dos médicos aí do estado de São Paulo, sobre esse assunto. Tá cheio de médicos aí extremamente incompetentes nossa, se você pega aí o CRM, os delegados, que eu conheço alguns, nossa, cada caso, em Mogi das Cruzes, cada coisa absurda que médicos fazem, assim, começa a escrever, né? Escrever, que não sabe nem escrever, que você vai na farmácia, ninguém consegue entender o que os caras escrevem, tem que aprender a escrever, né? Escrever é psicografar. Psicografar, isso aí. Vamos deixar os médicos para depois, né? E continuando aqui, eu queria saber, Vânia, por que tem alguns professores que não aderiram à greve? Eu vou falar para você que esses 22 estados que aderiram à greve, porque foi chamada uma greve pela CNTE, que é a Conferência Nacional dos Trabalhadores de Educação, tá? Então, são 3 dias de paralisação pela CNTE. Um grupo de professores aqui de Mogi foram a São Paulo. Aí nós temos o Estado, o que está acontecendo no Estado, porque diferente da Bahia, dos outros estados que fizeram greves bastante prolongadas no ano de 2012, São Paulo iniciou essa greve que já disse para você, por falta de negociação com o governo. E aí vem a questão do parar e por que não parar, em que momento parar. Então nós temos 40 mil professores que são categoria O, que está com esse contrato precarizado e que tem receio, sim, de faltar, né, de aderir à greve e perder o contrato. E aí a gente está orientando esses professores que existe uma Constituição brasileira e lá está resguardado o direito de greve. Então não é falta. O professor, se ele se ausentar no período de greve, ele está em greve. Aí um outro grupo de professores que nós estamos tendo trabalho para poder convencer a paralisação, o professor que está em período probatório. O que é esse período probatório? O professor que passou no concurso, né? O governo sabiamente, para amarrar esse profissional, coloca um período probatório de 3 anos e aí vem com que o principal critério para ele ser avaliado, quer dizer, você já fez uma avaliação, você já foi avaliado para ingressar como professor efetivo, fez um concurso público. Então, de fato, quem passa um concurso está aprovado, está exercendo seu cargo. Não, o governo do estado de São Paulo coloca um período probatório, quer dizer, um período a mais para te garantir a efetivação. Então, durante esses 3 anos, esse professor tem alguns critérios que eles têm que cumprir. E um dos critérios é a assiduidade. Então, eles têm receio de que, no período da greve, essas faltas da greve vão prejudicar a avaliação deles, são avaliados no final. E aí eles ficam com esse receio e caem na mesma situação do professor categoria O. Eles são respaldados por uma lei federal, pela Constituição, direito de greve. Então, não existe esse prejuízo financeiro, todo mundo vai ter financeiro. Depois, a questão da reposição das aulas, que é compromisso, né? Tá respeitando nossos alunos na reposição, colocar o conteúdo para ele. Então, eles têm esse direito. O que ele não pode é, depois do período da greve, chegar para o diretor e falar assim, eu não quero repor. Aí ele perde o contrato. Entendeu? Vânia, deixa eu só perguntar uma coisa aqui. A POSP, até para que as pessoas, se as pessoas quiserem saber mais a respeito,
tanto os alunos como os professores quiserem saber mais a respeito, o que está rolando, o que vai rolar, se vai ter assembleias, tem algum endereço, algum telefone que você já pode passar aí para o pessoal, algum e-mail, algum site? Tem. A subsede de Mogi das Cruzes fica aqui no centro de Mogi, na rua Barão de Jaceguai, número 84. Tá? Telefone 4790-6538. Tem site, alguma coisa? Nós temos o site oficial que é da entidade, do sindicato, que é www.apwesp.org.br, tá? E o nosso e-mail é mogidascruzes@apwespsub.org.br. Sub, S-U-B. Sub, que é de subsede. Então, mogidascruzes@apwespsub.org.br. E agora me falam, e vocês? Vocês têm, assim, tem algum telefone, Facebook? No Facebook a gente criou um evento, mas nesse evento a gente já foi colocando vários alunos de escola pública, amigos, colegas de colegas, para poder conversar sobre isso, passar para eles, para conversar certinho e ver com eles se a gente vai fazer novamente mais alguma coisa ou não. E assim, como foi a nossa primeira paralisação, se alguém quiser tudo, né, eu convido, se alguém quiser fazer parte, né, dessa página no Face e tudo, é só me procurar lá, tá? Felipe Augusto, né, no Facebook, eu adiciono tudo e eu mando o convite até mesmo desse evento, dessa página que a gente tem, e a gente vai fazer os outros encontros sim, né? Participante de rede social, eu coloquei no Facebook uma provocação no domingo, que quem fosse favorável à greve, que trocasse a sua foto com estou de greve, ou eu apoio a greve dos professores. Então, eu coloco esse desafio aqui para a rede, né? Para as redes do Facebook, do Orkut, para quem usa. Vou trocar a minha. Se eu trocar a minha, vou trocar hoje, lembra eu, hein? Vou trocar. E aí tá essa provocação aí. Se eu fico preocupada de quanto tempo vai durar isso, né? Do prejuízo dos alunos. Isso eu fico preocupada. Agora, me fala uma coisa aqui, Vânia. O que você acha que vai dar isso, cara? Quando vai terminar isso? A Secretaria Municipal de Educação em Mogi das Cruzes também se coloca em que posição? Olha, nós tínhamos uma secretária, a professora Maria Geni, que a gente nós tínhamos reunião com ela mensalmente, conversávamos, tinha um diálogo, e após eu assumir o segundo mandato, o prefeito Bertaioli nomeou uma nova secretária, por conta que a professora Maria Geni pediu o afastamento dela por motivos de saúde. E nós não conseguimos o canal, ela não atende o sindicato. Nós entregamos uma pauta de reivindicação para ela dos professores municipais, que são ligados à PUESP, e ela saiu da mesa de negociação de uma forma assim meio abrupta, e dizendo que ela iria mandar para quem fosse direito aquela pauta, que não era da alçada dela resolver todas aquelas questões, que ela estava acabando de assumir naquele momento e que ela não tinha resposta para isso. Isso foi em janeiro. E marcou uma segunda reunião para fevereiro, para final de fevereiro. Ligou para o sindicato suspendendo essa reunião, não definiu uma nova data, e aí nós fomos procurados novamente pelos professores por um curso que a Prefeitura de Mogi, a Secretaria de Educação, fez um convênio com o governo federal para capacitar os professores naquele Educação na Idade Certa, né? É um projeto do governo federal, e a Prefeitura fez. E aí os professores estão questionando a obrigatoriedade de fazer o curso e nos moldes que estão sendo obrigados a fazer. Eu coloco como professora que nós vamos tirar esse país, não é Mogi das Cruzes, é o país da situação de terceiro mundo, de subdesenvolvido, o dia que nós fizemos como os grandes países que tem na Europa, que resolveram a questão pela educação. A palavra educação, né? Se você separar, é ação. Você tem que agir, você tem que colocar pontualmente ações para melhoria da educação. Mas de quem que é a culpa que é isso aí?
do poder público. De quem vota, minha, tua, deles que já votam. Nós votamos errado. Educar é conscientizar. Conscientizar é fazer ter mudança de comportamento. E você acha que esse político tem interesse? Que a gente tenha consciência, saber votar? Não. Sabe, ter informações da roubalheira, da que está essa administração, esse governo nosso. Eles não são exemplo, esses políticos não são exemplo nenhum. Mas são nós que votamos, são nós que colocamos eles lá, caramba. Patrícia, eu como professora sou a política, eu não prego para você votar no candidato X nem no candidato Y, mas eu sou eleitora, eu votei em alguém. Infelizmente, por falta de opção, eu tive que fazer alguns arranjos, porque também eu não estou aqui para defender o voto nulo, o voto crítico, e não critico quem faça isso. Eu acho que acho que até a gente está caminhando para isso, porque você percebe que essa última aumentou muito a quantidade de votos nulos, aumentou demais de pessoas insatisfeitas. Abstenções, nulo, cancelar. E a gente, quanto funcionário público, nós não podemos, porque a gente tem que fazer a apresentação do comprovante de votação. Então, nós somos obrigados a votar. Eu não compactuei com esses que estão eleitos aí, né? Mas eu tenho o direito de cobrar a boa prestação de serviço deles. E eu coloco para vocês, quando sai na matéria do jornal local, que falta creche em Mogi das Cruzes. E falta? Não é só uma falta de creche, né? Não é só a falta de creche, falta várias outras coisas. Nós temos escolas aí trabalhando em período integral, com cuidadores. Para mim, na minha visão, que sou mãe, que tenho filho na escola pública municipal, que já fui questionada, que se eu tenho tanta reclamação, por que meu filho está na escola pública? Porque eu sou uma cidadã mogiana e eu tenho meu carnê de IPTU quitado em janeiro. Se eu estivesse pagando ele parcelado, eu poderia reclamar também. E até quem não tem condições de pagar, tem direito de reclamar também. Porque quem faz o discurso aqui, que a prefeitura oferece serviço de qualidade, são eles, não sou eu. Então eu cobro qualidade. Eu quero qualidade na educação de Mogi das Cruzes e quero que toda mãe trabalhadora tenha onde deixar seus filhos. Falei com o vereador Juliano Abe no sábado que Mogi deveria ser pioneira em abrir creche noturna para mãe que trabalha à noite, período noturno. Mogi seria um avanço para Mogi implementar uma creche noturna. Temos bastante, né? Mães que trabalham. E nesse sentido, né, Patrícia? Uma coisinha que a gente sabe que é o seguinte: na hora de eleição, todo mundo promete, todo mundo faz bonito, porque tá na frente da televisão, porque tá no meio da mídia e é pro povo votar. Então todo mundo faz uma coisa bonita, uma coisa, né? Uma coisa que, se você não tiver uma mente aberta, se você não pesquisar a vida do político ali, se você não pesquisar quais são os princípios dele, você acaba sendo enganado e votando mais uma vez em uma pessoa errada. E a gente sabe também que não é só aquela coisa de pôr mais creches na cidade, pôr mais escolas na cidade. Eu acho assim, principalmente, acho assim, primeiramente, a gente tem que começar com a educação. A gente tem ótimas escolas, como eu já disse, nós temos, né, até mesmo nos bairros, no centro da cidade, ótimas escolas, ótimas creches, mas o que precisa é melhorar a educação no que a gente já tem, né? Eu acho que esse é o princípio. Precisa muita coisa. E a gente sabe que precisa bastante. Tá certo, Felipe, tá certo. Vânia, o que você poderia dizer aos seus colegas? Eu espero que isso resolva-se o mais rápido possível e que seja bom, principalmente para vocês, profissionais, né? Professores. Não só para os professores, como para toda a população mogiana, para todos os pais, né? Para todos os alunos, que, como o Felipe está colocando aqui, né? Ele se expressou na questão da eleição, das propostas eleitorais. Educação, viu, Felipe? Educação, segurança e saúde são trampolins eleitorais. Todo mundo sabe disso. Isso não é uma frase repetitiva. O que está acontecendo é que depois nós não fazemos a cobrança. Nós não fazemos a cobrança disso. Então, eu espero sim que essa greve termine logo, né? Mas com uma negociação positiva para os professores. Então, devia ser assim, não. Falou que vai fazer, não fez? Já não vota.
Tem que cumprir. Falou que vai fazer, então faça. Não fica na enrolação. Já esquece o cara, vamos pro outro, que promete e cumpre, caraca. Nós temos no sindicato fotos de vários deputados estaduais que votaram projetos que desmantelaram a escola pública. É nesses aí que a gente não tem que votar. Esses caras, eles não têm compromisso com a educação. Não tem nenhum compromisso com a educação. E para os meus colegas professores, é assim, educação para o estado de São Paulo, já ficou dito, está claro, que não é investimento, é gasto. É gasto. Colocar qualquer coisa aqui é gasto. O governo está gastando tantos milhões. Não, o governo está investindo. Tem que ser um investimento. E aí, se nós estivermos todos na rua, muito provável eles nos atendam, porque a única forma legítima é isso, porque a educação não causa nenhum prejuízo para ele. Não causa prejuízo. É diferente de um metalúrgico que está lá numa indústria e para a produção. Aí ele causa um grande prejuízo. Nós não causamos prejuízo, nós vamos causar, no máximo, um desconforto para ele. Um desconforto. Mas a opinião pública pode estar ciente de que é legítimo os professores e nós queremos o apoio. Eu falo aqui como mãe, eu tenho meu filho também, 2 filhos na escola pública. Eu não estou preocupada com o que meu filho vai deixar de aprender. Eu quero que, na hora que ele tiver que aprender, ele aprenda da maneira certa. E para formar ele como cidadão, eu tenho que dizer para ele e para todos os adolescentes que a única forma legal é a greve para se reivindicar. Infelizmente, no estado de São Paulo, nós chegamos sempre a vias de fato porque não há nenhum tipo de negociação. Nós não queríamos de forma alguma prejudicar os alunos. Eu sei que meus filhos também estão na escola pública, também vão ficar sem aula, mas com certeza meus colegas são responsáveis e vão recuperar o conteúdo que foram perdidos por eles. Para nós alunos, o problema não é a greve. Se a greve fluir, der tudo certo, tá ótimo para nós. Nós estamos no 3º ano, foram 11 anos estudando, sem repetir. Então foram 11 anos aguentando esses professores de boa qualidade, mas que não eram tão bem assim remunerados, não tinham valor suficiente. E outros professores que não foram tão bons. Então, para nós estamos fazendo isso porque a gente já vai se formar. A gente poderia muito bem falar, a gente já não aprendeu nada, tudo bem, a gente vai parar. Só que não. A gente tem irmão, a gente tem primo, a gente tem amigos mais novos que ainda estão na escola, tem ainda que vão entrar na escola. A gente quer que eles não tenham o mesmo ensino que nós tivemos, tem um ensino melhor e não o pior. Entendeu? Porque para um governador, para ele é indiferente. O filho dele tá na escolinha particular, ele tá ali pagando, o filho dele tá aprendendo. Mas a gente não. Peraí, se meu pai fosse pagar a escola particular para 3 filhos, e aí, ele ia ficar como? Minha mãe também é professora. Minha mãe é PEB 1. Categoria O de PEB 1 ainda. Então, ela não tem tudo isso. Imagina se a gente fosse só minha mãe sustentar a gente, 3 filhos, mas o salário dela não dá nem para pagar uma escola particular pra gente. Então, e a gente é que paga as escolas particulares desses governantes, né? É sair do nosso suado dinheirinho, né? Aí ela falou como o Cristóvão Buarque, né? Que disse que para a escola pública ficar boa, precisaria todo político colocar o seu filho lá, porque ele investia. Ele investia. E uma curiosidade, né? Que eu até estava vendo tudo, segundo o site da BBC do Brasil, entre 40 países, o ranking de educação que o Brasil tá é em 39º. Eu vi isso aí. Uhum. E aí, sabe, o que o governo tem a fazer em relação a isso? E os alunos, eu acho assim, é a hora da gente se conscientizar mesmo, da gente, é igual a Vânia falou, da gente fazer mesmo essas manifestações, Vou esperar o governo esperto, ele não vai fazer nada. Exatamente, essas greves, porque é aquela coisa, se a gente for esperar sentado, a gente sabe que não resolve nada. E muitos até mesmo vieram falar com a gente tudo, mas vocês acham que vão resolver alguma coisa? A gente falou assim, olha, nós temos 2 opções se nós fizermos. Se nós fizermos, nós temos a opção de não resolver nada, nós temos a opção de resolver alguma coisa. Agora, se nós ficarmos parados, sem fazer nada, a gente já tem a certeza que nada vai ser resolvido. Então é aquela coisa, a gente se conscientizar e ir à luta, que a gente precisa de uma boa educação e que a nossa futura geração também precisa de uma boa educação. Bom, gente, lembrando aí que essa semana inteira aí, eu tô aqui com o Diário de Mogi, esse assunto foi, né, esse tema foi assunto nos jornais, não só em Mogi, como em todos
os jornais. Ah, tá aqui, ó, inclusive é Rose, viu? A secretária da Educação. Aí, nossa secretária de Educação aí, né? Se recebe aí, né? A Vânia, o sindicato. Precisa conversar com a senhora aí, dona Rose. O que é o nome dela? Rose Rogueiro, secretária da Educação. É isso aí. Falando nisso, Vânia, o que é isso aqui? Deixa eu jogar isso aqui no chão e pegar esse cartaz. O que é isso? Proposta do governo de aumentar apenas 19 centavos a hora aula do professor? Dá para explicar esse troço para mim? 19 centavos? Como assim? Eu pensei que você ia falar que isso não tem explicação, né? Porque vai vender, entendeu? É mais uma das brincadeiras do governo. Ele acha que a gente tá tudo criança, né? E qualquer centavinho que ele dá, tá bom. Então, aconteceu no parcelamento dos reajustes, como eu tinha te dito anteriormente. Então, para esse ano de 2013, o índice de reajuste acordado era de 6%. Aí ele deu 2,1%. Então, totalizou 8,1%. Ele é bonzinho? Não. Por que o 6% a mais? Né? Esse 6% está na inflação, ele só deu 2% para tirar a zona da inflação. E aí você pega esses 2% dentro da jornada, né, da hora-aula inicial, dá 19 centavos. É esse o aumento que o senhor governador e o nosso secretário vem com a proposta para a categoria de 19 centavos. Precisa tomar cuidado, viu? Porque daqui a pouco também começa a ninguém querer mais fazer magistério, nem quer dizer ser mais professor, né? Isso é um perigo. Você tem bola de cristal, já está adivinhando isso? Patrícia, já tem um déficit de profissionais na educação. Nós não temos professores de geografia, nós não temos professores de matemática, não temos professor de química, não temos professor de biologia. Vai ter tesão em dar aula, gente, nesse país, desse jeito? Para ganhar esse salário, não. Tendo em vista que quando o governo abre essas universidades aí do FIES, a maior parte dos cursos oferecidos para ser subsidiado pelo governo são cursos de formação para o magistério. Vai fazer faxina, hein? Não é melhor? Eles estão incentivando as pessoas a fazer curso para se virarem professor, porque ninguém mais. Então, como não vai, ele acha que é um atrativo. O candidato vê uma forma de fazer um curso superior, mas ele vai cair para a educação. Então, não está tendo muita procura esses cursos. Por mais que o governo incentive subsidiando, eles não têm. Então, nós já temos uma dificuldade de professores. Agora, você fazer uma análise nas escolas, quando o professor adoece, que ele falta na escola, não tem nem quem coloque no lugar dele. Então, quando a Secretaria de Educação fala que no momento de greve eles vão colocar professor substituto, primeiro que é ilegal. O professor deveria ser o primeiro a se incomodar, a não entrar na sala de aula de um professor grevista. E ele não tem professor suficiente para colocar, substituindo os grevistas. E nem gabaritado. A questão não é nem gabarito, porque eu trabalho na questão que escola é lugar de educação, não é lugar de guardar criança, nós não somos babá. Então, não vamos arrumar ninguém para estar tomando conta das crianças lá nesse período de greve. Esses professores também têm que ser respeitados e eles têm que respeitar o movimento, tá? O movimento é legítimo e esses professores, entrando dentro da sala de aula, como foi uma orientação e que nós questionamos já a diretoria de ensino de Mogi, por que esses professores estão entrando? E o direito de greve? E a lei? Onde coloca essa lei? Quando entra na questão das escolas municipais, a secretária não recebe a gente de forma alguma. Ela mandou uma resposta por telefone, uma assessora dela, dizer que quanto à minha pauta de reivindicação, que eu não entreguei, eu entreguei quanto ao sindicato. Eu respondo pelo sindicato, que o dia que ela tiver uma resposta, ela vai nos atender. E quando vai ser isso? Será que é nessa gestão ainda? Bom, e vocês aí? Como é que foi aí o movimento de vocês? Qual foi a repercussão? Fala um pouquinho, foi legal? A gente começou tudo com uma ideia que o professor nos deu, aí eu retomei essa ideia, aí junto com os amigos, 2 amigos, a gente fizemos os cartazes. Eu o Douglas e a Kyoko, o Douglas ficou até um meio período, daí eu e a Kyoko ficamos até 1h pouco da manhã. No outro dia a gente foi pra lá, na frente da escola. Na escola mesmo dividimos em 3 equipes para passar nas salas, conversando com os alunos. No outro dia a gente foi, começou a manifestação, aí chegou a imprensa.
Foi aí E uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, que tanto é que da imprensa foi, né? TV Diário, TV Moji News, O Diário, foram toda a imprensa, tudo. TV Moji News, né? Mostrou mesmo uma coisa certa que a gente queria, né? Que era chamar a atenção da mídia através da manifestação. Já a TV Diário quis fazer uma coisa e distorcer tudo que a gente fez, como se tivesse uma coisa de vandalismo. Assim, não entendi, explica melhor. É porque assim, o que a TV Diário fez? Em pouco tempo que ela mostrou, o que ela mostrou alguns alunos que não estão compromissados, que estavam naquele momento ainda saindo ali da escola, tudo, que não iria participar da aula, iria para sua casa. O que ela quis mostrar? Ela quis mostrar o aluno subindo no ônibus, no caminhão, fazendo atos de vandalismo, mas que não estavam participando desse movimento. E aquela coisa, o movimento mesmo, eles não falaram nada, sabe? Eles distorceram tudo aquilo, não quiseram uma entrevista pra gente nos defender, pra gente falar como foi o movimento, tudo. Então isso que infelizmente, foi uma coisa assim... Mal resolvido, mal acabado. Mal resolvido, mal acabado, mal feito. completamente. E ainda alegaram que não iam nos entrevistar porque não tinha um responsável, uma pessoa maior de idade pra supervisionar a gente. Então, por esse simples motivo, a gente não precisava ser entrevistado. Como se nós, alunos, que tivemos a ideia, movimentamos o povo, fizemos tudo aquilo, não tivéssemos a mínima condição mental para poder responder as simples perguntas que elas tinham a fazer. Exatamente, uma coisa absurda. É isso aí. Vânia, mais alguma coisa pra gente encerrar? Eu deixei para vocês o número do sindicato. O sindicato está aberto, né? Não só para negociar, mas também para... Nós estamos dentro dos movimentos sociais, nós apoiamos os movimentos dos alunos. E eu agradeço a oportunidade de estar no seu programa, com essas duas pessoas maravilhosas, adoráveis, educadas. E eu vou só colocar aqui que o ano passado teve todo o problema com os estudantes da USP, né? E a POSP apoiou, né, o movimento. Nós somos contra, e agora eles vão processar esses alunos e nós vamos apoiar, né, de todas as formas esses alunos e todos os outros alunos e todos os movimentos que tiverem para incomodar a sociedade, para poder cutucar, para poder acordar. A gente está do lado e é importante isso, que tão jovens, né, já pensando e se posicionando. O que nós precisamos aqui em Moji é posicionamento. Eu estive numa reunião, Patrícia, sábado no Colégio São Marcos, e era um assunto que era pertinente a todo munícipe mogiano, e tínhamos um grupo muito reduzido. Isso me incomoda, a falta de interesse com a cidade. Eu sou paulistana, eu moro em Moji só há 13 anos. Desculpa, há 14 anos, que meu filho vai fazer 14, eu mudei para cá grávida dele. Mas eu estou na luta. Onde eu moro, onde eu estou, eu quero que melhore sempre. Seja Mogi das Cruzes, seja São Paulo, seja o Brasil. Nós estamos aqui para fazer uma transformação e colocar esse país no primeiro mundo. E vamos começar pequeno, vamos começar pelo nosso município, pelo nosso estado. Nós vamos fazer efetivamente alguma coisa para que isso aconteça. Está certíssimo. Parabéns. E conte sempre com o programa. O que vocês precisarem, podem só ligar. Podem. Falaram, Kyoko, Sabrina, Douglas, o Natan mesmo falou: se a gente não começar agora, não vai acontecer nada. Temos que partir a iniciativa, mesmo que a iniciativa seja pequena, pra gente poder aumentar, ouvir mais opiniões, pra coisa acontecer mesmo, pra ter uma diferença. É isso aí. Valeu, Vânia. Dá um beijo. Boa sorte pra vocês. Parabéns. Beijão. A esses lindinhos aqui, fiquei apaixonada. Uma graça, né? Tão bonitinho, né? A gente que tem filho, né? Jovem assim, fica até orgulhoso, né? Não é meu, não saiu do meu buraco, mas eu fico orgulhoso pela mãe deles, né? Tem um filho desse, né? Eu já tenho o meu, só falta ele ser assim, engajado com os dois. Deus abençoe, engajamento. Né? Deus abençoe. Ele sempre precisa de engajamento. É isso aí, valeu. Todas as informações estão aí e até a próxima. Boa sorte para todos vocês.